Olá, mulheres maravilhosas, tudo bem? Eu espero que sim, espero que estejam todas muito bem. Eu sou Maria Luísa, para quem não me conhece, e você está aqui no canal O Poder da Mulher Real. E talvez você já tenha visitado esse canal antes e talvez essa pergunta esteja te incomodando, né? O que de fato é o poder da mulher real? E eu poderia dizer para vocês que existem muitos poderes. Nós temos muitas possibilidades, muitas capacidades, muitas habilidades dentro de nós. Tanto é que a gente executa muitas tarefas, né? Nós fomos naturalmente, de forma biológica, criadas para isso, né? A mulher, ela tem até a programação cerebral dela para que ela tenha mais vigilância e menos foco, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso nos permite muitas coisas. Mas hoje em especial eu queria falar de um desses poderes, que é o poder do conhecimento. É o que nos permite conhecer tudo que nós podemos fazer a partir de quem nós somos. E quando a gente pensa, né, o que é conhecimento, e eu fui lá pesquisar, alguns conceitos apareceram nessa pesquisa. O primeiro é que conhecimento ele é único de cada pessoa. Ele cabe às pessoas que buscaram, que viveram, que experimentaram algo. Um outro conceito que apareceu para mim é de que conhecimento ele permite despertar a consciência sobre si, sobre o outro, sobre algo. E a outro conceito é de que conhecimento nos permite ter a liberdade de sermos inteiros. Olha que interessante. À medida que eu amplio o conhecimento sobre tudo isso, eu me torno cada vez mais livre. Conhecimento também pode ser compreendido como o ato de conhecer, é uma ação. Eu me coloco num posicionamento, eu me movo por algo. Então eu busco entender, compreender, aprender a partir da minha experiência ou a partir da aplicação de um raciocínio. E quando eu fiz essa pesquisa, né, exatamente nessa última, quando apareceu para mim que o conhecimento ele aplicava o raciocínio, me remeteu um pouco das minhas aulas de propedêutica clínica, quando eu explicava para os meus alunos de que o raciocínio clínico ele é formado a partir de um processo de investigação, meio como se a gente fosse montando peças de quebra-cabeça para chegar a uma resposta. E fez muito sentido quando eu pensei isso no processo de construção do conhecimento. Mas eu queria trazer aqui o conhecimento não geral, mas o conhecimento que nós buscamos a respeito de quem nós somos, como mulheres. E aí vem um conceito, né? Que é o conceito do autoconhecimento, que é o conhecimento que nós temos sobre nós mesmas. E a primeira pergunta desse quebra-cabeça, né, quando a gente começa a se mover por essa busca, né, na conquista desse poder de nos conhecer, ela nasce de uma questão. Essa é a primeira peça. É quando a gente talvez para do nada, pode ser em qualquer idade, você fala assim, calma aí, quem que eu sou verdadeiramente? O que eu sei a respeito de mim mesma verdadeiramente? E juntar essas peças é um processo que pode ser um pouco mais simples, que pode ser um pouco mais complexo, vai depender da sua história, que também é única, assim como o seu conhecimento, assim como a sua experiência. Mas quando a gente se pergunta, né, quem que eu sou verdadeiramente, a gente vai precisar de dois grandes elementos. Existem outros tantos no entorno, mas a gente vai precisar olhar para dois grandes elementos. O primeiro, que nasce da pergunta: o que eu penso a respeito de mim mesma?
Depois, o que as pessoas pensam a respeito de mim mesma. Depois, como eu me vejo. Depois, como as pessoas me veem. E por que essas duas perguntas, né? O que eu penso sobre mim, o que as pessoas pensam sobre mim? Porque muitas vezes o que nós pensamos a respeito de nós mesmos não tem a ver com quem nós somos de fato. Tem a ver com o que as outras pessoas pensam a respeito de nós mesmos. E é meio que um processo de projeção, sabe? Como um espelho em que nós fomos sendo construídos a partir da forma como as pessoas nos viam. E a gente precisa entender e resgatar que as primeiras pessoas que nos viram, ou que nos projetaram, ou que foram espelhos para nós, são os nossos pais. Então, visitar esse lugar, o que os meus pais pensam sobre mim, também é um ponto de partida para que a gente possa se conhecer e entender. Calma aí, eu sou isso porque de fato eu sou, ou eu sou isso porque um dia os meus pais projetaram isso a respeito de mim? E por isso eu disse, não é um processo tão simples, é um processo de raciocínio, de juntar pecinhas de quebra-cabeça, mas que vale muito a pena. Porque a gente vai entrar no processo de saber qual é o nosso principal, na verdade não o nosso, a nossa principal identidade. Quem que eu sou na essência? O que que eu gosto de fazer, o que que eu não gosto de fazer? O que dizem sobre mim é verdade ou não? Então, é um processo. E é um processo em que a gente se coloca como ator ou atriz, no nosso caso de mulheres, principais. É como se a gente tirasse um holofote, o olhar que a gente aprendeu o tempo todo a projetar sobre outras pessoas, e a gente fala assim, não, calma aí, deixa eu me dar o direito de projetar esse holofote sobre mim mesma. Deixa eu trazer luz para quem eu sou. Deixa eu revelar para mim mesma, a princípio, quem de fato, quem verdadeiramente eu sou. Porque o processo do autoconhecimento envolve a autoconsciência, que é essa capacidade que a gente tem do o que eu penso sobre mim mesma. E a autoconsciência, ela fala sobre isso, sobre colocar os olhos sobre mim. E se a gente for para a luz da psicologia, é sobre o eu, sobre quem eu sou, sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto. E observem que quando a gente fala assim, eu vou priorizar a mim, eu vou me priorizar, eu vou me olhar, eu vou me entender, vai parecendo para vocês que isso é meio egoísta, não é? A mim parece, e pareceu por muito tempo. Ter o direito de olhar para mim, entender o que eu queria ou não queria fazer, entender as minhas próprias emoções, num primeiro momento pareceu muito um ato de egoísmo ou de egocentrismo. E é meio que assim que a gente entende mesmo, porque culturalmente a nossa sociedade, ela nos leva a pensar sobre isso. É meio que quase um pecado quando eu escolho fazer algo que eu gostaria e que o outro não gostaria. Ou quando eu me priorizo no lugar do outro. E nesse momento, nós estamos em 2023, eu espero que algum dia alguém assista esse vídeo lá na frente. Mas nesse momento, meu grupo de estudos e de pesquisa está desenvolvendo um projeto para profissionais de saúde que tem exatamente essa característica e esse nome. O nome é Eu Primeiro. E que traz a alusão de que eu só consigo cuidar do outro se eu cuidar primeiro de mim. E da onde nasceu isso, né? E num primeiro momento eu posso dizer para vocês que a reação dos meus estudantes quando eu falei o projeto pode ser esse nome, Eu Primeiro, foi de que passava essa ideia, né, de que era muito egoísta, de que era muito egocêntrico. E eu expliquei para eles uma perspectiva do que acontece em situações de emergência.
Quando a gente está numa situação, por exemplo, no mar, em que uma pessoa ela começa a se afogar, a orientação é: eu só vou tentar salvá-la se eu tiver condições para fazer isso. Se eu primeiro estiver segura. O mesmo acontece quando a gente entra num avião, em que as orientações que a gente escuta é: em caso de despressurização, coloque primeiro a sua máscara, para depois colocar a máscara da pessoa ao seu redor, no caso de você ter crianças. Então, primeiro eu me mantenho segura. E pensem comigo, se primeiro, em situações de emergência, de um contexto como esse, eu preciso estar segura, eu preciso estar consciente para poder ajudar o outro, por que eu não posso pensar desta mesma forma na dinâmica de vida? Por que tem que ser o inverso? Primeiro eu cuido do outro para depois de cuidar de mim. Não faz sentido. Não tem muita lógica nesse pensamento. O que deve ser feito é: primeiro eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade, eu sei quem eu estou me construindo dia após dia, porque a gente não é perfeito, longe disso, a gente tem vários defeitos. E isso é natural, e é por isso que nós estamos aqui, para aprender, para corrigir, para nos moldar. Eu sempre uso, eu falo, para a gente ser quebrado e consertado inúmeras vezes. Mas até para ser quebrado e consertado, até para entender quais são as nossas necessidades de melhorias, a gente precisa se conhecer. Do contrário, a gente também corre o risco de projetar as nossas falhas, as nossas necessidades de melhoria sempre para o outro, sempre para aquele com quem nós convivemos. A gente só deixa de fazer isso quando a gente entende. Você quer aparecer? Aparece. Fala: oi, gente, tudo bem? Eu sou aluna. Eu também estou com vontade de aparecer. Então, a gente só vai conseguir mudar quando a gente se conhecer. E, curiosa que sou, eu fiz uma pesquisa desse tema. Eu fui lá no Google, que é o principal instrumento que a gente tem, né, para pesquisar quando a gente tem alguma dúvida. Você quer ficar, meu amor? Eu fui no Google e fiz uma pesquisa. Eu coloquei lá a palavra autoconhecimento. E essa pesquisa resultou para mim mais de 80 milhões de possibilidades e de respostas. E isso mostra o quanto que esse tema ele tem sido procurado, ele tem sido motivado a pessoas a buscarem o que é. A maioria das localidades, né, dos resultados dessa busca falava sobre o que é autoconhecimento, ou dicas para alcançar o autoconhecimento, o que fazer para ter o autoconhecimento. E existem muitas, e vocês todas podem ir lá e fazer a mesma pesquisa que eu fiz e encontrar os mesmos resultados. Mas eu queria desafiar vocês a fazer algo além disso. Porque se autoconhecimento vem de autoconsciência, vem um pouco da autoimagem, que é a forma como eu me vejo, além do que está sendo visto pelos outros, ou é como o que eu penso a respeito de mim, além do que os outros pensam a respeito de mim, eu queria desafiar vocês a fazerem um exercício. Porque eu só vou conseguir olhar para mim mesma quando eu de fato me colocar dentro do espelho, sabe? Sabe quando a gente precisa encarar a nós mesmas para falar assim: não, deixa eu ver quem é, né? Quem eu sou, quem é a Maria Luísa de verdade. E o espelho não necessariamente ele é confortável. Provavelmente vocês já tiveram dias, como eu já tive, em que eu literalmente fugia do espelho. Situações do tipo: hoje eu não tô me sentindo tão bem, eu não tô me sentindo tão bonita, acho que eu engordei, sabe? Esses dias que a gente fala assim: não, hoje eu não quero me olhar no espelho. Porque o espelho reflete pra gente coisas que muitas vezes nós não queremos ver. Nós estamos fugindo de enxergar. Mas ele é importante porque a gente só vai conseguir nos conhecer na completude
quando a gente parar e olhar para o espelho e entender que nós somos formadas por partes muito belas. E nós somos formadas também por partes que não são tão belas assim e que precisam ser encaradas, precisam ser vistas, para que a gente possa ter a coragem de modificá-las. E hoje esse é o meu desafio para vocês. Se olhem no espelho verdadeiramente como vocês são. E esse desafio eu vivi, e eu posso dizer para vocês que às vezes ele é bem desconfortável, mas na maioria das vezes ele é muito libertador. O espelho me mostrou quem de fato eu sou, além das expectativas que tinham sobre mim, além dos rótulos que um dia eu recebi por pessoas que me conheciam, outras nem tanto assim. O espelho me mostrou aquilo que eu precisava mudar em mim e a partir de mim. O espelho mostrou a ter mais paciência comigo mesma. Nem tudo vai ser possível mudar da noite para o dia. O espelho me mostrou que eu posso me amar, mesmo sendo imperfeita, mesmo tendo defeitos. O espelho me mostrou também que eu era uma mulher muito forte, muito corajosa. O espelho me mostrou que a minha vida podia ter vários caminhos que eu não gostaria de ter passado, mas que foram eles que me tornaram a mulher que eu sou hoje. E eu espero, do fundo do meu coração, que o espelho de vocês possa mostrar para vocês tantas coisas como ele mostrou para mim, e que possa torná-las mulheres reais, verdadeiras, e não as projeções do que um dia você ou outras pessoas idealizaram sobre vocês. Esse é o meu desejo. Nos vemos no próximo. Um beijo.